estátua no alto do horto com vista panorâmica de Juazeiro simboliza uma lenda, uma santidade ainda não reconhecida pela igreja, um líder político que aliou cangaceiros aos coronéis do sertão, tão poderoso que dominava os sentimentos dos fiéis e elegia quem ele queria. Virou santo na devoção dos romeiros, mas foi afastado pelo Vaticano. Hoje está em andamento um processo para reabilitar o Padre Cícero e logo em seguida começam os rituais da beatificação. Depois vem a tentativa de canonização. O autor Frederico Pernambucano de Melo escreveu a trilogia do Cangaço. Imortal da Academia Pernambucana de Letras, ele trabalhou diretamente com o sociólogo Gilberto Freire durante 15 anos e fez o mais profundo estudo sobre a cultura nordestina do tempo em que os coronéis e cangaceiros tinham estreitas ligações. Em Estrelas de Couro, ele descreveu a arte dos violentos guerreiros do sertão que costuravam e bordavam suas roupas e adornos de couro. Agora, no seu 7º livro, O Elo entre Padre Cícero e Lampião. No memorial, uma parede com fotografias que contam a história do Padre Cícero, desde o seu tempo de político, quando foi o primeiro prefeito de Juazeiro e deputado federal, e também no aspecto religioso. Uma destas fotos é a capa do livro do escritor Frederico Pernambucano de Melo. Benjamin Abraão entre anjos e cangaceiros. Quem foi esse personagem? Um aventureiro, um Pedro Malazarte, ou um João Grilo, se nós quisermos enquadrá-lo num perfil bem nordestino, que transita se livrando dos obstáculos da vida, como aventureiro, como espertalhão, entre duas grandes divindades que povoam a mentalidade do nordestino. A divindade de paz, que foi o Padre Cícero, um gigante, e a divindade de guerra, que foi o cangaceiro Lampião. Benjamin vem da Síria, onde nasce em 1901, chega ao Brasil em 1915, fugindo da Primeira Guerra Mundial. Em pouco tempo ele está convertido em secretário particular do Padre Cícero, morando na casa paroquial. Isso mostra a esperteza dele. Esperteza porque um dia ele estava na bênção que o padre dava diariamente e o padre divulga aquela figura alta, alva, diferente da caboclada que frequentava a sua porta para as bênçãos diárias. E manda então saber quem era aquele cidadão, quem era aquele forasteiro. E aí o Benjamin manda dizer: diga, padrinho, que eu sou conterrâneo de Jesus, nascido em Belém, na Terra Santa. Então, o padre, quando tomou conhecimento disso, o padre era muito versado em história sacra, o padre delirou, né? Mandou chamar a Beata Mocinha: convide esse rapaz para vir aqui falar comigo. Era uma pessoa extremamente esperta em tudo aquilo que fazia, tá? Evidentemente, há os aspectos negativos que são representados, por exemplo, pela facilidade com que ele usava os donativos dos romeiros para prosperar economicamente em muito pouco tempo. Ele era muito hábil, ele tinha um traquejo de jornalista que dizia ter trazido da Terra Santa, apesar de ser apenas adolescente quando chega ao Brasil. Ele era ourives, de muito boa qualidade, era uma pessoa extremamente esperta em tudo aquilo que fazia. Ele chegou até a vender cabelo, dizendo que era cabelo do Padre Cícero. Um golpe dele muito interessante foi em 1929, ele tinha criado uma empresa com um dinheirinho que tinha herdado da mãe, que morre na Terra Santa, e os parentes mandam o dinheirinho para ele abre uma empresa para fabricar medalhinha, escapulário, fita, bottom, medalha, tudo isso para vender aos romeiros. Mas a empresa não ia bem. Aí ele espalha, nesse ano de 29, que seria o último ano em que o padre iria dar a bênção. Então a cidade é assaltada no fim do ano por romeiros e o prefeito vai procurar o Padre Cícero para dizer: o que foi que houve? Nós não estamos aguentando, o delegado de polícia está apavorado, a cidade está invadida. Depois foi Benjamin que espalhou que esse seria o último ano em que o padre iria dar a bênção. Aí é feito o desmentido e as pessoas procuram o padre para se queixar de Benjamin. E o padre diz: não, se ele fez, ele teve um motivo. Tamanho era o prestígio que Benjamin tinha junto ao Padre Cícero.
aquela coisa que nos remete ao pensamento de Napoleão, que dizia: ninguém é grande quando visto pelo seu criado de quarto, né? Ele foi um criado de quarto do Padre Cícero, com a frieza de, vendo o padre no caixão, pegar a câmera para filmar e ainda surrupiar com a mecha de cabelo do padrinho, né? Frederico, até agora nós só falamos mal desse Benjamin Abraão, mas ele tem um lado positivo também. Ele deixou para o cinema nacional imagens extraordinárias do tempo do cangaço, que também está retratado aqui nesta parede. Ele não era nenhum filantropo, mas as aventuras dele foram muito abençoadas, acho que pelo Padre Cícero, porque com a morte do padre, a situação econômica dele se deteriora e o projeto que ele concebe para se salvar economicamente é filmar em 35mm e fotografar, fazer um documentário notável do ponto de vista etnográfico sobre o bando de Lampião. Ele tinha conhecido Lampião pacificamente numa visita que o bando tinha feito ao Juazeiro. Então ele procura no sertão o bando de Lampião, munido de uma câmera cinematográfica alemã muito boa, máquina fotográfica, enfim, os estojos técnicos todos, né, para documentar o bando de Lampião. Lampião o reconhece, recebe no bando, ele fica no primeiro momento 5 a 6 dias, no segundo momento quase 2 meses, e deixa para o Brasil um dos mais notáveis documentários de cinema etnográfico já feitos. Estas são imagens autênticas gravadas por Benjamin Abraão no tempo em que ele ficou convivendo com Lampião no meio da Caatinga. São imagens que retratam o bando de Lampião. O que mais pode se dizer sobre elas? O acesso que ele teve a Lampião dependeu, no primeiro momento, das ligações que ele tinha tido com o Padre Cícero. Mas, num segundo momento, e a meu ver, com maior importância, o que ocorre é que ele deseja mostrar Lampião e Lampião desejava ardentemente ser mostrado. Por quê? Porque Lampião, em 1936, chefiava aquilo que eu chamo de Cangaço S.A. Lampião tinha organizado o cangaço, estava com 10 bandos atuando em 7 estados do Nordeste, mobilizando capitais vultosos, com um sucesso extraordinário na sua profissão fora da lei. E Benjamin mostrou isso tudo ao mundo. Lampião desejava ser apresentado pela documentação mais moderna, que era cinematográfica, mostrar o seu sucesso, o seu êxito, os seus homens com ouro e prata ornamentados. O filme, então, realmente mostra tudo isso, porque houve a adesão de Lampião ao projeto. Lampião quase que co-dirigiu a película ao lado de Benjamin. Assim como conquistou a confiança do Padre Cícero, Benjamin Abraão também se enturmou com os cangaceiros de Lampião. O bando fazia tudo o que ele queria. Nestas cenas, todo mundo de roupa nova para aparecer na filmagem. Maria Bonita, a mulher do rei do cangaço, até brinca com uma pistola apontando para a câmera. Quer dizer, a imagem do sucesso, a imagem da prosperidade do Cangaço S.A. de Lampião. Claro que isso virá em perda depois, porque isso irritaria profundamente o governo federal e as corporações policiais, porque elas se declaravam em combate permanente, mas Lampião parecia não estar sendo combatido seriamente por ninguém. Então, tudo isso irá acarretar depois na morte de Lampião. É um documento importante, restam dele hoje 15 minutos de projeção, mas que, sem dúvida nenhuma, representa um dos documentários mais importantes já feitos no Brasil, em circunstâncias selvagens, digamos assim. No auge da popularidade do Padre Cícero, sua casa ficava assim, completamente tomada pela multidão. Uma romaria que se repete há quase 8 décadas. No mesmo dia, à mesma hora. Orações ao alto.
e corações marcados pela saudade. A maioria se veste de preto e branco, um luto eterno pela perda de um sacerdote que para eles é um santo, o Santo Padim Padre Cícero de Juazeiro do Norte, no Ceará. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Uma incontestável demonstração de fé. Todos os meses, sempre nos dias 20, a multidão se reúne na frente da igreja de Nossa Senhora do Socorro para render homenagem ao Padre Cícero. Nesta igreja está depositado o corpo do padroeiro de Juazeiro. E o povo vem aqui para lembrar a data da sua morte. Isso ocorre há 79 anos. Mas por que tanta fidelidade pela memória de um missionário que partiu há tanto tempo? Quem era esse padre? É um pai misericordioso. Todo dia 20 eu estou aqui, nesse lugarzinho aqui, venerando, louvando, pedindo as graças a Ele. Queremos observar algum tipo de milagre, alguma situação prodigiosa, algo extraordinário, para podermos dizer, agora eu acredito. Ao final de cada missa, eles já estão com um novo encontro marcado para o dia 20 do mês seguinte. O padre pode até faltar, a gente até brinca assim, mas o povo não. O povo responde com alegria, com entusiasmo, todo dia 20, cedinho às 6 da manhã, aqui em frente à Capela Nossa Senhora de Socorro. Fique em paz e o Senhor nos acompanhe. Temos graças a Deus. Os fiéis, depois da missa, aproveitam para disputar um lugar ao lado do túmulo do Padre Cícero na frente do altar. Eles rezam, jogam flores, depositam objetos para serem abençoados. Um exercício de fé, esperança e ilusão. Quando o Padre Cícero chegou ao Juazeiro em 1872, havia apenas 30 casas cobertas de palha. Hoje, a população da cidade é superior a 300 mil pessoas. Ele morava nesta casa e aqui vivia também Benjamin Abraão. A casa se tornou museu. O longo corredor dá acesso aos 10 quartos. Num deles, morava o braço político do Padre Cícero, o deputado Floro Bartolomeu. Em outro, o secretário particular Benjamin Abraão. E os quartos são bem amplos, né? Bem amplos, arejados, né? É. Aqui tem ainda o chapéu que ele usava, o chapéu do Padre Cícero, o rosário dele, mas era muita esperteza do Benjamin Abraão conviver tanto tempo assim com o Padre Cícero, né? O jeito dele de se mantendo, prestando serviços e alimentando o desenvolvimento da fé em torno da cidade, o progresso e tudo, participou à maneira dele. Muita gente vem de longe só para sentir a emoção de visitar a casa onde viveu o padroeiro. Esta era a sua cama. Ele morreu aqui, uma cama pequena, porque ele tinha apenas 1,60 m de altura. E neste armário, a batina e o inseparável bastão do Padre Cícero. Esta é a foto que mais identifica o eterno vigário de Juazeiro. Benjamin Abraão viveu aqui 17 anos ao lado do maior líder político e religioso da região e se aproveitou dessa ligação estreita com o padrinho. Benjamin teve uma etapa de prosperidade muito grande, sobretudo quando passou a administrar uma parte dos donativos que eram recebidos pelo padre. Então aí esse período é marcado pelas comprovações fotográficas de que ele aparece usando ternos de casemira inglesa da mais alta qualidade, ele ia para o Recife, luxando na gravata de seda pura e tudo. Até hoje, os fiéis visitam a casa do Padre Cícero para pagar promessas. Esta é a sala dos ex-votos. Diante da imagem, eles rezam, agradecem pelas graças alcançadas, conversam com o padre como se ele estivesse ouvindo. Imaginem o poder desse sacerdote no início do século passado, quando para os romeiros a voz de Cícero era a voz de Deus.
todo-poderoso Padre Cícero conseguiu unir o bando de Lampião à Polícia Militar do Ceará e ao Exército Brasileiro, no Batalhão Patriótico de Juazeiro, para combater a coluna Prestes. Todo-poderoso Padre Cícero conseguiu unir o bando de Lampião à Polícia Militar do Ceará e ao Exército Brasileiro, no Batalhão Patriótico de Juazeiro, para combater a coluna Prestes. Lampião ganhou a patente de capitão e um coronel do sertão foi promovido a general. O ano de 1926 é um ano de agitação por todo o Nordeste. O presidente Arthur Bernardes enfrentava uma dificuldade muito grande, governou praticamente todo o seu quadriênio em estado de sítio. E quando então os militares do Exército, a flor da Academia Militar, se levanta no movimento que ficou conhecido como Coluna Prestes, né, e vem pelo Nordeste atravessando, então o presidente Bernardes nota que as forças regulares do Exército não combatiam adequadamente a coluna porque eram colegas. Então ele pede aos coronéis sertanejos que ofereçam os seus cangaceiros, os seus jagunços, para formar batalhões patrióticos, um dos quais é constituído no Juazeiro. A direção é dada ao braço direito político do Padre Cícero, o alter ego político dele, que era o deputado Floro Bartolomeu da Costa. E o Floro, então, recebe a patente de general honorário do Exército Brasileiro, passa a ser uma espécie de general do cangaço, para, com os seus 1000 homens do Batalhão Patriótico, combater a coluna Prestes. De fato, ele consegue evitar que a coluna entrasse no Cariri. Portanto, militarmente, ele tem êxito. E, num dado momento, eles completam uma falta de tropas, convocando Lampião e o seu bando, e prometendo a patente de capitão honorário das forças legais de combate à coluna Prestes, que é passada como patente num papel ao máximo, manuscrito, mas Lampião recebe e sai do Juazeiro todo pimpão, com aquele título que passaria a usar até o resto da vida, muitos anos depois. Capitão Virgulino Ferreira da Silva. Participando de um batalhão onde tinham cangaceiros, a polícia, o Exército Brasileiro e jagunço. Exatamente, uma salada militar que o governo federal improvisa para jogar em cima da coluna Prestes e, por ironia da história, com sucesso. Porque é a repressão que mais incomoda a coluna Prestes. Era como uns mosquitos que ficassem ali picando no sistema de guerrilha e que esses batalhões irão acompanhar, perseguindo a coluna Prestes até quando ela deixa o Brasil em 1927 e entra na Bolívia. Foi a mais eficiente repressão, foi a mais imoral que o governo conseguiu organizar. Mas a popularidade alcançada pelo rei do cangaço, graças ao documentário com imagens de Benjamin Abraão, provocou revolta e Lampião foi perseguido até a morte. O próprio Benjamin Abraão foi assassinado para não revelar segredos da ligação dos políticos e coronéis sertanejos com os cangaceiros. Quando ele sonha em vender esse filme para ser exibido em todas as salas de projeção do Brasil e ser exportado para a França e a Alemanha, com países com os quais ele já estava em tratativas, aí que acontece? Se abate sobre o Brasil a ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas, o filme é apreendido em todo o território nacional por atentar contra os créditos da nacionalidade e Benjamin, então, mergulha numa nova situação difícil, tenta sobreviver de algum modo, mas finda assassinado por coronéis sertanejos interessados em liquidar os segredos que ele havia recebido e ouvido de Lampião nas conversas no bando que tinham sido tratadas, né? Uma morte trágica. Uma morte trágica com 42 punhaladas, né? Muito ao estilo sertanejo, numa noite escura, em que, muito curiosamente, ele sai de uma cervejaria, se deslocando para o quarto em que morava, e a luz elétrica que era proporcionada por um gerador a óleo, ela entra em pane subitamente, um apagão, e ele então é puxado para dentro de uma casa e é assassinado com 42 facadas. Então ele é, por conta disso, a meu ver, um mártir do cinema documental brasileiro. O escritor Frederico Pernambucano de Mello mantém as câmeras usadas por Benjamin Abraão, que farão parte do acervo do Museu do Cangaço. Essa é a câmera
original que foi usada para a filmagem do Bando de Lampião e as cenas que foram feitas pessoalmente com ele, pelo Benjamin Abraão. E como era que ele conseguia fotografar com isso aqui? É uma pequena câmera 6x6 de negativo, tipo caixão, como se chamava na época, né? O mais simples possível, mas com ela ele nos deixou um documento precioso, que são cerca de 90 fotografias de qualidade boa sobre o Bando de Lampião. O mais completo documentário fotográfico, além do cinematográfico, feito em qualquer circunstância e época sobre o Bando de Lampião. Com sua câmera caixão, Benjamin Abraão deixou as imagens de um documentário histórico da época em que os cangaceiros dominavam os sertões do Nordeste, invadindo fazendas, saqueando cidades, sequestrando, matando, espalhando o terror. Mostrou situações em que os cangaceiros posaram para aparecer bem nas imagens. Mas há momentos de intimidade do bando, como este, quando os matadores estão rezando. Ou durante as refeições coletivas, quando Benjamin mostra a intimidade com o grupo de Lampião sendo servido por Maria Bonita. Pela importância deste documentário, o aventureiro que conquistou Padre Cícero e Lampião, que se infiltrou entre anjos e cangaceiros, será sempre lembrado.